do Salmo de número 124. O Salmo 124 nos diz assim, é um cântico de romagem. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos pedir ao Senhor que fale conosco nesta noite de maneira simples e clara, mas que o nosso coração seja edificado, despertado, que haja força, encorajamento em nós, ó Deus, porque amamos ao Senhor, porque acreditamos no Senhor, a nossa vida pertence ao Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Nós te rogamos assim e desde já te agradecemos, porque o fazemos em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, talvez alguns tenham pensado, quando eu falei Salmo 120, já pensaram, pastor, vai falar sobre o Salmo 126, que é o salmo que ele mais gosta, né? Mas hoje não, irmãos. Hoje o salmo é o Salmo 124, ele está entre os salmos conhecidos como cânticos de romagem, ou também cântico dos degraus, né? Cânticos das subidas. Eles são conhecidos de diversas formas, né? Então, são aqueles salmos que estão do Salmo 120 até o Salmo de número 134. Então, são esses salmos conhecidos como cânticos de romagem. E, às vezes, eu tenho que explicar o que é romagem, porque nem todo mundo é obrigado a saber. E romagem significa, na verdade, uma ideia que muita gente pensa que é católica, mas não é católica, é nossa, é cristã. É um cântico de romaria, de procissão, tá? Mas com nenhum santo, sem nenhum andor, sem nada dessas coisas. Mas é um cântico em que o povo de Israel ia em direção ao templo que ficava no alto e o povo ia adorando, o povo ia cantando as suas alegrias, também os seus problemas, as suas dores, mas o povo ia dessa forma, subindo em direção ao templo e adorando ao nosso Deus, adorando ao Senhor. Então, por isso, cântico de romagem, tá bom? Então, que você entenda isso nesta noite. E o Salmo 124, ele é um salmo muito interessante porque ele é um olhar para trás. É um momento no qual o salmista ele faz uma retrospectiva. E eu sei que não chegou o final do ano ainda, mas quando chega nós fazemos uma retrospectiva. Geralmente é assim que vivemos e fazemos, mas nós precisamos fazer algumas retrospectivas de vez em quando as coisas, às vezes, nem sempre estão muito bem, quando nós estamos com alguma dificuldade, com algum desconforto, alguma preocupação, algum empreendimento que nós tensionamos fazer, estamos atemorizados, preocupados, receosos, às vezes uma questão até mesmo na saúde. Então, nós precisamos, de vez em quando, fazer uma retrospectiva para a nossa fé se fortalecer ainda mais, para a gente lembrar que Deus está conosco sempre, que Deus já esteve conosco também em momentos emblemáticos da nossa vida. O salmista Davi, talvez ele estivesse pensando, por exemplo, em experiências como aquela em que ele enfrentou o leão, que ele enfrentou o urso, e que, posteriormente, ele enfrentou quem? O gigante Golias. E o que deu força a ele, condição de enfrentar o gigante Golias, foi justamente as experiências da vida, pregressas. Ou seja, enfrentou um leão, enfrentou um urso, então ele sabia que ele possuía força em Deus, não nele sozinho, mas em Deus,
para enfrentar o gigante Golias. E aqui, nesse Salmo 124, ele faz uma retrospectiva. Ele olha para trás e ele lembra dos livramentos dados por Deus contra os inimigos. Então, é isso que ele faz. E imagine você, alguém tão importante como Davi, um rei, quantos inimigos ele não enfrentou, quantas pessoas não gostavam dele, e ele precisava realmente ter muita coragem, muita força para poder enfrentar as dificuldades, as oposições, tudo aquilo que aparecia diante de si. E é o que ele faz. Então, no Salmo de hoje, ele está fazendo uma retrospectiva. Talvez você pense, eu não tenho nenhum inimigo não, pastor. Pode ser que não. Que bom, que seja assim. Mas, às vezes, nós temos inimigos que nós nem imaginamos. Existem pessoas que não gostam de nós, às vezes, gratuitamente. Não fizemos nada a elas, nunca as provocamos, nunca fizemos nenhuma maldade, mas, ainda assim, elas resolveram não gostar de nós por algum motivo. Talvez alguma palavra que foi empregada de maneira equivocada, talvez um dia em que ela não estivesse bem, ou nós também não. Enfim, não importa. Mas todos nós temos pessoas que, às vezes, não gostam de nós. Algumas sabidamente, outras não. Elas não se revelam. Mas, às vezes, por trás, elas ficam agindo, né, contra nós. E nós nem temos condição de nos defender ou de esclarecer algum problema. Diria para você também que, se nós pensarmos em livramentos, já que ele está falando sobre livramentos, talvez, se eu perguntasse a você e dissesse assim, abra, por favor, a câmera e me conte um livramento que você recebeu. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos que estão aqui nos contariam experiências muito riquíssimas e valiosas, nas quais os irmãos vivenciaram livramentos porque Deus agiu, porque Deus operou de maneira toda especial. E eu digo para você uma coisa, comigo não foi diferente. Diversos momentos da minha vida, quando o tempo fechou, quando a coisa ficou esquisita, eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser? E eu com uma família, né? E Deus operou, as coisas aconteceram, Deus deu força e encorajamento para nós irmos à frente, e a bênção dele sobre nós, e nós conseguimos nos superar. E por que eu conto isso, meus irmãos, para vocês? Por que nós estamos refletindo sobre o Salmo 124 e falando sobre isso? Porque existe uma ideia presente no meio evangélico que o evangélico não passa por dificuldades, que o evangélico ele não tem problemas, que ele não tem lutas, que ele não fracassa, que ele não tem insucessos. Irmãos, tudo isso acontece com os crentes também, porque nós somos pessoas, somos de carne e osso. Então, todos nós vivenciamos situações assim. Mas o que é lindo, o que é maravilhoso, é que essas experiências vividas por nós, elas regam a nossa história, elas preparam o nosso caminho, a nossa estrada, elas enriquecem a nossa vida para que nós tenhamos mais experiência com Deus, mais sabedoria e mais condição de, quando um novo desafio vier, nós enfrentarmos com muita coragem, porque já temos experiência suficiente. Então, isso é maravilhoso. Vocês devem lembrar de uma história que eu contei, que eu falei certa feita para vocês. Um dia, eu conversando com meu filho, ele era pequeno, ainda deveria ter uns 13, 14 anos por aí, e eu dizendo para ele, né, que como é a vida de um pastor, que não é uma vida tão simples e tão fácil. Você lida com muitas dores e problemas, você não tem tudo o que você sonha, materialmente falando, não, é uma vida simples. E aí eu falei para ele assim, meu filho, eu não sou como esses pastores televisivos, eu sou uma pessoa simples. E aí eu falei para ele, essas pessoas, elas, até o café, até a água, tem alguém que pega para elas. Eu não tenho isso, meu filho. Explicando para ele como é a vida, para que ele fosse um homem sonhador, mas fosse um homem com o pé no chão, um homem simples. E aí, de repente, meus irmãos, ele virou-se para mim e falou assim, pai, mas você pode não ter isso, uma pessoa para te trazer o café,
pequeno ainda, devia ter uns 13, 14 anos. Mas você tem uma coisa que muita gente não tem. Eu falei, o que é, meu filho? Você tem história para contar. Eu falei, eu vi aquilo de um garoto de 13 anos, que para mim é um menino, uma criança, né? Um adolescente, mas para mim é uma criança. Filho da gente é uma criança. E ele, quando me falou aquilo, eu fiquei surpreendido, até um pouco emocionado. E hoje, essas histórias todas que eu já vivenciei, estou contando pela internet, está abençoando muita gente, mas eu digo para você nesta hora, Davi também era um bom contador de histórias. E Davi vivenciou vários livramentos. Talvez você, nesta noite, esteja pensando, pastor, eu estou precisando realmente de um livramento. Eu estou precisando de novo de um livramento. Deus já me livrou várias vezes, mas parece que um novo momento se inaugurou, no qual eu preciso de Deus mais do que nunca. E eu digo para você, Deus tem poder para nos abençoar, para nos proteger, para nos livrar, para nos dar força diante de tudo aquilo que nos atemoriza na vida. E dizem que um dos maiores temores que as pessoas têm, né, dentre tantos, é o temor de falar em público. E hoje, quando eu me vejo falando em público, eu falo, gente, foi Deus, é Deus na minha vida para me dar a coragem de abrir a Bíblia e começar a falar as coisas que eu vou falando, sem me preocupar muito se as pessoas vão gostar ou não, se elas vão aceitar ou não, mas buscando ser fiel a Deus. E quando eu olho para o texto, eu leio assim, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Então, a primeira verdade que eu vejo no texto é que o nosso Deus não é um Deus que se ausenta. O nosso Deus, ele aparentemente se ausenta às vezes, aparentemente, mas se suba aos céus, lá estás, se desça ao mais profundo abismo, lá estás também. Sabemos que ele não dormita nem dorme, ele está sempre presente. Ele não é igual às divindades criadas por mãos humanas. Ele é um Deus que está em todo o universo ao mesmo tempo. É o Criador dos céus e da terra. E o salmista fala que se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Então, ele está dizendo da importância, do valor, da proteção que Deus exerce em nossa vida, e ele poderia, e como pôde testemunhar, porque ele vivenciou em diversas etapas da sua história a proteção, o amor, o cuidado de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, não deveria falar à noite, porque muitas pessoas vão assistir pela manhã ou à tarde, mas eu diria para você que, na verdade, é muito bom saber que o nosso Deus, ele está sempre ao nosso lado. Ele não nos deixa sozinhos. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus que nos protege, que nos guarda. Ele é um Deus que nos livra dos grandes problemas existenciais. E aí o texto prossegue nos dizendo assim, veja, que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Porque a nação de Israel experimentou em diversos momentos situações adversas, mas Israel pôde ver o livramento. Israel desenvolveu confiança em Deus a partir das suas próprias escolhas equivocadas, mas que ainda assim Deus os trouxe a nação de volta a si, arrependida, e o próprio Deus agiu e libertou Israel em diversas passagens da própria história do povo santo. E aí, o texto diz para nós, isso é muito importante que se diga, quando ele fala dessa confiança que foi desenvolvida, que essa relação com Deus que está ao nosso lado, é a base, é o esteio para que cada um de nós nutra e desenvolva cada vez mais confiança nesse Deus maravilhoso, que é o nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, revelado na pessoa bendita e maravilhosa do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Então, querido e querida, se você está nesta noite vivendo um momento aflitivo, um momento no qual você careça de um livramento, de uma bênção, de uma solução de um problema aparentemente insolúvel, mais forte que você, creia em Deus. Porque Deus é tão poderoso que até mesmo quando o problema ele não se resolve totalmente, integralmente,
ele também nos dá a condição de vivenciarmos aquela questão difícil durante a nossa trajetória, mas com esperança, com força e com muita confiança em Deus. Então, é Ele que faz isso em nós. Ele nos dá esperança. Porque existem pessoas que elas desistem antes do tempo. Elas desacreditam da cura antes do tempo. Elas desacreditam, por exemplo, da bênção de Deus abrindo uma porta de emprego, ou mesmo que Deus vá abrir uma porta para um investimento, para algum tipo de negócio a surgir, porque ela não está confiando que Deus está presente em sua vida. Ela não depositou em Deus a sua confiança. E essa palavra vai ser repetitiva hoje, confiança. Ela não colocou diante do altar de Deus as suas expectativas e falou: Deus, eu confio no Senhor. Eu coloquei diante do Senhor o meu sonho, o meu pleito, o meu desejo. Então, meu amado e minha amada, era essa situação que o salmista estava vivendo e que a nação de Israel viveu. Eu tenho certeza que de uma maneira diferente, é claro, mas nós também estamos vivendo hoje. E quando chega na parte seguinte, o texto diz, veja comigo, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então, veja comigo que o salmista está narrando para nós situações profundamente difíceis, onde homens se levantaram contra o salmista, contra a nação de Israel, e ele e a nação se viram numa situação muito complexa. Talvez você, nesta noite, esteja vivendo também algo assim. Talvez você esteja dizendo, gente, parece que homens estão contra mim, parece que pessoas estão se levantando, parece que no meu trabalho, ou aquilo que eu tenciono fazer, nas minhas relações, está uma grande confusão e tudo vem contra mim. Eu não vejo uma luz no fim do túnel e eu estou muito preocupado com o que pode vir a acontecer daqui por diante. O sentimento é normal que ele venha até nós, mas nós precisamos, nessas horas, dobrar os nossos joelhos, pedir a Deus muita proteção, muita misericórdia e graça, que Deus esteja conosco, porque Ele está conosco, Ele está ao nosso lado, mas que Ele esteja presente em todo desdobramento, em toda dificuldade, nos dando sabedoria, nos dando a habilidade para resolver questões difíceis, para decidir, que é algo tão necessário quando nós estamos premidos pelas circunstâncias. Imagino que Davi, em diversos momentos, premido, melhor dizendo, pelas circunstâncias, ele teve que decidir. Quando o seu povo era afrontado pelo gigante Golias, ele teve que decidir. E ele decidiu enfrentar o gigante porque ele não aceitava que a sua nação fosse ultrajada como estava sendo. E ele foi para cima do gigante Golias, aquele incircunciso, como ele fala, e obteve a vitória, logrou êxito. E eu tenho certeza que, com a bênção de Deus, com o favor de Deus, nós temos condição de lograr êxito. O que nós não podemos fazer é sair do campo de jogo, campo de batalha, antes de encerrar a partida. Nós precisamos confiar em Deus, que Deus é conosco, que a gente vai dar uma virada, que a gente vai vencer, que a gente vai se superar. É isso que nós precisamos pensar. Esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de pandemia, não gosto de ficar falando isso não, tá, gente? Toda hora não. Mas um tempo como o nosso, de tantos desafios, ele é um tempo que urge que homens e mulheres de Deus sejam encorajados, eles não fiquem parados, eles encontrem soluções para dar uma virada na vida, para superar as suas próprias lutas. Por isso que eu falei durante o período litúrgico que nós orássemos pelos irmãos e irmãs, porque existem pessoas muito competentes que podem ter uma vida muito mais regalada, uma vida muito mais ampla, uma vida com mais recursos, tanto contribuindo para o outro com seus dotes, com seus dons, com as suas aptidões, mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, também oferindo recursos para poder viver uma vida melhor.
E eu digo para vocês, eu não prego teologia da prosperidade, mas também não pregamos uma teologia da penúria. Nós sabemos que na vida nós temos prosperidade e temos também momentos muito difíceis, mas sabemos que Deus também nos abençoa para que nós possamos ter recursos, tanto para nós, para a nossa família, como também para socorrer o necessitado e aquele que é nosso amigo, que é nosso irmão, que é nosso parente. Então, tudo isso nós temos que pensar, porque é uma pena a gente passar pela vida e não fazer aquilo que Deus nos deu como condição de executar. É muito triste a gente não mostrar os nossos dons, as nossas capacidades, porque isso abençoa a outras pessoas. Então, nós precisamos nos encorajar para enfrentar as lutas, as dificuldades, superar as pressões, até mesmo quando homens se levantam contra nós e dizem que nós não temos jeito, que nós não somos bons, que nós não temos aptidões, que nós somos fracassados, que a gente deve desistir dos nossos sonhos. Ah, meus irmãos, isso aí jamais. A gente tem que acreditar. A minha história é uma história de crença, de fé. A história do Ricardo, meu pastor, querido Ricardo, reverendo Ricardo, também é uma história de coragem. E a gente tem visto que Deus tem feito, tanto na minha história, como na história dele, como na história dos irmãos. Isso é maravilhoso. Então, vamos ter coragem. Vamos saber que o nosso Deus é um Deus que está conosco para nos livrar, para nos ajudar, para nos dar direção, para nos dar sabedoria diante das questões da vida. E aí, meus irmãos, o texto vai nos dizer assim, veja comigo, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Alguns pensam aqui, nos versículos 4 e 5, que a ideia do salmista ela é uma ideia de que passou o tempo do estio e veio o tempo em que as águas elas eram bem generosas, as chuvas eram muito generosas em Israel, e a água descia, e aquele rio, aquele leito que estava completamente seco, o leito do Negueb, o deserto de Israel, enorme, gigantesco, ele passava a florescer, a água descia, mas descia com muita força, não era pouca força. Então, ele está dizendo aqui que as águas desciam e desciam de forma impetuosa. Aqui já é uma metáfora negativa e não positiva, como, por exemplo, no Salmo 126, que eu aprecio tanto. Aqui a ideia de que, se não fosse Deus, essa torrente de águas viria sobre eles, sobre o salmista, Davi, também sobre o povo de Israel, e traria um grande prejuízo, eles teriam até mesmo o risco de perder a própria vida. As águas os teriam submergido. E, às vezes, na vida da gente, parece que as coisas estão muito parecidas com a narrativa do salmista. Que as águas estão vindo sobre nós com tamanha força, com tamanho ímpeto, que a gente vai submergir. Não vamos sair dessa, não vai ter solução, não vai ter um jeito para a gente escapar. Ah, mas eu tenho certeza que você, que assim como Davi, e assim como eu, como todos nós já vivenciamos experiências de grandes livramentos. E se você olhar para trás, você há de lembrar de muitas situações das quais você saiu vencedor. Alguns perderam o pai muito cedo e conseguiram se superar na vida. Outros tiveram algum outro problema, né? Talvez uma perda de um emprego numa hora em que a família estava ainda em construção. E Deus também se ouve de maneira espetacular, abençoadora, trazendo um livramento. Existem situações mais diversas. Alguns se separaram numa hora que foi crítica, inesperada, uma grande dor veio no coração. Enfim, as situações são variadas. Mas uma coisa nós sabemos, Deus está conosco e Ele nos protege até mesmo quando as águas são impetuosas e se projetam contra nós, contra a nossa vida. O texto diz assim no versículo seguinte, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Então, veja que aqui na construção do salmista,
a ideia é que as águas, nessa profusão, elas trariam prejuízo não somente ao corpo físico, à integridade física, mas à alma. Então, a pessoa seria abalada emocionalmente, psiquicamente, ela sofreria um abalo profundo também na alma, no seu interior. Mas só que Deus estava ao lado de Israel. Então, mesmo sofrendo, em alguns momentos, como alguns já sofreram, algum tipo de abuso verbal, alguma situação que a gente vê que cada vez mais se torna comum em nossos dias, embora existam leis protetivas, mas às vezes sofremos assédio moral e a alma da gente às vezes fica abalada, fica em frangalhos, quando as pessoas são perversas e falam coisas muito negativas. E eu estou falando isso para você, não porque eu esteja vivenciando hoje uma situação parecida com essa, de assédio moral ou coisa que o valha, de maneira alguma. Mas eu sei que essas coisas acontecem com a gente. Acontecem no trabalho, acontecem nos relacionamentos, e a gente sabe que essas coisas são tão difíceis de serem superadas. Elas deixam marcas em nós. Elas abalam a nossa interioridade. Mas Deus é contigo, Deus é comigo. E Deus nos dá a condição de nós nos levantarmos, nos soerguermos e irmos à luta e vencermos. Porque temos dons, fomos colocados nesta terra, Deus nos trouxe a existência para glorificarmos o nome dele, glorificarmos ao seu nome, com tudo que nós temos de melhor, de mais belo. E aí o texto diz assim para a gente: bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A imagem agora é uma imagem de um animal feroz. Aqueles que vêm contra nós, aqueles que querem impedir a nossa sobrevivência, a nossa vitória, a nossa luta. E é isso que o salmista vivenciou. Que eles viriam com muita força, mas bendito o Senhor. E eu acho que a gente, nesta noite, precisa dizer isso. Bendito o nosso Deus, bendito o Senhor que esteve ao nosso lado, o nosso Deus que nos ampara, que mesmo quando pessoas violentas vêm contra nós, até mesmo quando a vida não está sorrindo para a gente, Deus está conosco, nos dando força e galerdia para que a nossa vitória seja ainda mais retumbante. E aí, como disse meu filho, para que você tenha também história para contar, para que as experiências vividas por você, elas possam fortalecer outras pessoas também, possam animar muita gente. Isso é maravilhoso, quando a gente sabe que venceu, e venceu lutando, guerreando, enfrentou realmente grandes adversidades, mas Deus esteve conosco em todo o tempo. E diz mais, salvou-se a nossa alma, aquela alma que sofreu, que levou uma grande quantidade de água sobre si, metaforicamente falando. O texto está dizendo que ele salvou a nossa alma, salvou-se a nossa alma. A nossa alma foi salva. E mais, ele constrói aqui mais uma imagem, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Passarinheiros eram aqueles que armavam ciladas, armadilhas para poder prender os pássaros, né? Então, o que ele está querendo dizer para a gente aqui é que Deus nos livrou das armadilhas, daquelas situações que nem sempre você consegue prever. Porque existem adversidades, lutas, problemas que você consegue prever e, portanto, se precaver. Mas existem outras que não. Elas chegam repentinamente. Estão sendo tramadas, mas você não está vendo. Você não está se apercebendo. Mas Deus, que está ao nosso lado, ele nos livra, ele nos guarda. E isso é maravilhoso. Quebrou-se o laço. Não teve eficácia a armadilha que tentaram tramar contra Davi, contra o povo de Israel, contra você e contra mim. Isso é maravilhoso. Isso às vezes acontece no local de trabalho. Isso acontece nos mais diversos lugares. Acontece em situações assim. Mas Deus traz o livramento à minha vida e também à sua vida. Quebrou-se o laço e nos vimos livres. Irmãos, que palavra maravilhosa, que termo maravilhoso, livres. E aquele que está em Cristo,
ele está livre. Ele está livre do pecado. Ele está livre da ação do maligno. Tudo que o maligno faz, se faz só com a permissão de Deus. O maligno não pode tocar em nós se não for com a permissão de Deus. Então, o texto fala aqui, de maneira muito clara, que nos vimos livres. E quando você percebe que você saiu de uma enrascada, desculpa a expressão, quando você percebe que saiu de uma situação muito difícil, que agora você está livre, meus irmãos, que alívio nós sentimos, que libertação vem sobre nós. E isso traz uma confiança ainda maior no cuidado e na proteção de Deus. Isso é maravilhoso. E para finalizar, meus irmãos, já que eu prometi que não ia demorar muito, versículo 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Que você, nesta noite, saiba que o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra, revelado em Jesus Cristo, o nosso libertador, o nosso salvador, o nosso redentor, aquele que nos livrou das garras de Satanás, aquele que nos livrou do pecado. Irmãos queridos e irmãs queridas, que não escape a nossa mente, a nossa consciência, que o nosso socorro está em o nome do Senhor. Portanto, precisamos relembrar esses episódios vividos por nós, na certeza de que o Deus de ontem é também hoje presente. Ele está ao nosso lado sempre. Então, nós podemos invocar o seu nome, contar com o seu socorro, porque ele é o Deus Criador do céu e da terra. Ele não é uma peça de porcelana, ou de madeira, ou de fundição, criada por mãos humanas. Não, ele não é um Deus idealizado por nós, pela nossa mente, mas é um Deus revelado nas Escrituras Sagradas. É nele que nós acreditamos. Portanto, ele é o Criador dos céus e da terra. E se ele é o Criador dos céus e da terra, ele controla todas as coisas. Ele tem todo o poder, toda a autoridade para cuidar de mim, para cuidar de você e nos livrar. Portanto, nesta noite, que nós possamos orar agora, com muita confiança, que o nosso futuro está nas mãos de Deus, que os nossos sonhos, as nossas realizações, elas precisam vir à existência, à concretude. Nós precisamos acreditar no nosso potencial, acreditar que Deus é conosco, que Ele nos salvou e que Ele nos abençoa. Primeiramente, é claro, com perdão de pecados, com a salvação, com a vida eterna, mas Ele também nos abençoa no tempo e no espaço, para que a nossa virtude ou as nossas virtudes venham à tona, que todos possam perceber a beleza que há em nós, o trabalho, a competência, tudo aquilo que nós temos de melhor por realizar e para realizar também. Vamos orar neste momento, em nome de Jesus.